Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura de Ezequiel, ela é muito famosa no sentido de impedir que a culpa do pecado dos pais passe para os filhos. Vamos lá. O provérbio de os pais, que coisa estão dizendo? Que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Juro por minha vida, oráculo do Senhor, já não haverá quem repita esse provérbio. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos de alimento ao faminto e cobre as vestes dos que está nu. Se não empresta com usura nem cobra juros, afasta a sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher. Se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando fielmente. Tal homem é justo com certeza, viverá. Não importa se seu pai e sua mãe foram grandes pecadores. Mas se tiver um filho violento e assassino que pratica uma dessas ações, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Também, se o pai é muito santo e o filho foge, pisa na bola, o filho vai pagar, independente da santidade do pai. Oráculo do Senhor. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não teres ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Porque a vez de morrer ao caso de Israel, pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Muito bem. Agora, isso já é algo certo. Cada um responde pelos seus pecados. Os pais respondem pelos pecados deles, os filhos pelos seus pecados. Os pais recebem a graça e a glória pela sua santidade, e os filhos, mesmo que os pais não sejam santos, recebem a graça e a glória da sua santidade. Ok? Muito bem. Agora, vamos analisar de uma forma mais ampla. Tem muitas discussões hoje que estão sendo mal interpretadas. Primeiro, claro que pais santos têm muito mais chance de ter filhos santos. Por quê? Porque os pais santos rezam, oram muito pelos seus filhos. Os pais santos educam na fé. Os pais santos não são violentos, não dizem palavras que traumatizam os filhos. Pelo contrário, estimula os filhos a ter uma intimidade com Deus. Então, a chance enorme é muito maior de um filho ser santo de pais santos. É a primeira coisa. Depois, é muito mais fácil filhos de pais que invocam o demônio, que são violentos, que são viciados em ter filhos viciados, violentos, que não rezam, que não vão à igreja. É muito mais fácil que os filhos não vão à igreja, não rezam, se viciem, por vários motivos.
o comportamento da casa, a falta de educação na fé. 2, traumas dos filhos pelo comportamento dos pais. Atenção, que eu vou falar é meio científico, mas os pais não passam para os filhos na genética, essencialmente, o seu modo de o seu comportamento. Mas em lares que são violentos, que têm muito vício, maltratos, há uma mudança que na medicina chama epigenética. O que é epigenética? Não é o gene em si, mas alterações ao redor do gene, que é fosforilação, acetilação. Então, peraí, padre, o que é isso? Quer dizer o seguinte, que pais que gritam, são violentos, o tempo inteiro com os filhos, essas alterações do gene epigenéticas fazem com que os filhos tenham mais tendência à ira, à raiva, a gritar, muito mais comum. Então, há várias alterações epigenéticas que os pais transferem para o filho pelo ambiente que vivem. Claro que há coisas também que são transmitidas geneticamente, como a tendência à depressão, a algumas doenças graves que podem ser passadas pela genética. Agora, uma outra coisa que é muito deixado de lado e é muito mal interpretado é que pais que envolvem com invocação de mortos, buscar o demônio, pactos com o demônio, ou que frequentam terreiros que invocam entidades, ou que tem assassinato na família, ou adultério, ou prostituição. É muito evidente que essas famílias atraem demônios para ela. E seria muita ingenuidade achar que esses demônios que os pais, os comportamentos dos pais, dos avós atraem, não atuarão nos filhos, nos netos. É como se, veja bem, existe uma batalha espiritual contínua. Então, os pais que não rezam e que têm uma vida totalmente desregrada, além de não proteger a família contra a ação de Satanás, eles instigam, atraem demônios que acabam influenciando na vida dos filhos, netos e assim por diante. Isso sim que nós chamamos de maldição hereditária. Talvez o que está dando confusão aí, pano para manga, inclusive a Conferência Episcopal Espanhola proibiu de falar cura de maldições, cura entre gerações, ou de maldição hereditária, porque a explicação da Conferência Espanhola é que está indo contra a leitura bíblica de que o pecado não é, a culpa do pecado não é transmitida para os filhos e netos. Bem, eu nunca pensei que a Renovação Carismática e tantos outros rezassem por cura entre gerações ou quebra de maldições hereditárias, pensando que a culpa do pecado está sendo transmitida. Não é isso. Todo mundo sabe que a culpa do pecado não é transmitida. Tudo bem até aqui? Agora, o que nós rezamos para quebrar as maldições são essas alterações epigenéticas que deixa os filhos e netos mais propensos ao adultério, à ira, ao assassinato, e para quebrar a influência satânica na família por invocações, por comportamentos de pecados graves que podem influenciar, sim, nas gerações. Os demônios. Então, os pais que invocam... Por exemplo, eu atendi um exorcismo que a filha tinha... Até hoje está, porque não tive a oportunidade de terminar. Foi suspensa, na época, a minha permissão de exorcismo. Mas
ela tinha possessão diabólica, porque a mãe fez pacto com o demônio para a filha, um pacto de sangue. Então, quando os pais invocam, ou então os pais jogam praga, maldições sobre os filhos, netos. Então, não é, pela milésima vez, quando se reza pela quebra de maldição hereditária ou cura entre gerações, não se está rezando pensando em que se transmite a culpa do pai para o filho. Não é isso. Mas se transmite o ambiente pesado, alterações epigenéticas e presenças demoníacas. É isso que a gente reza. Traumas. Né? Então, vai passando entre gerações, cada vez filhos são traumatizados pelo comportamento dos pais, ou pelo trauma de separação, ou palavras pesadas. Então, a gente considera no balaio todo maldições hereditárias que são quebradas na oração, esse tipo de coisa. Não a culpa transmitida de um pecado do pai para o filho, ou o filho também ser salvo porque o pai é santo. Cada um tem a sua decisão. Agora, uma pessoa para ser santa, ela tem que ter um ambiente propício, ela tem que ser protegida do mal. Quem tem a primeira autoridade sobre os filhos são os pais. Então, os pais que não rezam, que não levam os filhos para os sacramentos, deixam os filhos muito vulneráveis. E isso vai gerando gerações cada vez mais vulneráveis ao mal. Então, a gente reza para quebrar essa maldição. Se fique bem claro, que vocês vão ouvir muita gente por aí dizendo que é proibido rezar por cura entre gerações, ou quebra de maldições hereditárias, porque o pecado não transmite. Isso a gente sabe, mas não é por isso que reza. É para afastar a influência satânica naquela família, é para curar das alterações epigenéticas, os traumas que vêm passando. É muito comum quem tem suicídio na família continuar tendo suicídio. Pode ser por ação do espírito demoníaco suicida, pode ser por alterações epigenéticas, pode ser pelo comportamento dos pais e avós, como que fazem, pode ser por maltratos dos filhos, palavras de maldição. Tem muita coisa que não é o pecado transmitido que nós podemos rezar, sim ou não? Então, isso é importante ficar na cabeça, porque está tendo muita conversa aí de interpretações erradas desse tipo de padre, mas eu já vi gente pensando assim. Por isso que a gente fala, tudo bem, se tem um ou outro que pensa que o pecado transmite, então agora ele já sabe que não, a culpa do pecado, né? Agora, que existem influências inúmeras entre famílias santas e famílias que não são santas, nos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, isso existe. E é por isso que a gente reza cura entre gerações, quebra de maldição hereditária. Assim como também existe hoje pessoas que fazem abordagem direta ao inconsciente, ADI, e muitas vezes têm visões passadas. Isso não é aceito nem pela ciência e nem pela igreja. E a desculpa que eles dão é que é passada uma memória na genética dos ancestrais. Ou seja, que é transferido a memória desde os ancestrais. Não existe isso. A memória nossa começa com o nascimento. Pode até ter memória da gestação, mas você ter memória genética de antepassados, isso não existe. Ou o Espírito Santo tem que revelar, ou o demônio. Para você ver algo do passado. Essas regressões que estão muito vinculadas a reencarnações, isso não é permitido pela igreja. Entenderam? Então, fiquem sempre atentos. E o Evangelho? Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, os repreendiam. E Jesus diz: deixai as crianças,
e não as proibais virem, porque delas é o reino dos céus. As crianças são aquelas que mais, principalmente menorzinha, mais se abandonam no pai, mais deixam ser conduzidas, mais são puras. Existem dois tipos de formas de você entrar direto no céu. Ou criancinha, por isso que muitos pais que perdem crianças jovenzinhos, ou muito jovenzinhas, são privilegiados, porque têm filhos no céu. Ou pela santidade, que é muito mais pesado, né? Um adulto se tornar santo é muita luta. Então, as duas formas de você ver como alguém vai para o céu é criancinha e santos. E você pode ver, por exemplo, no hospital oncológico, porque o santo, como é que ele vê o sofrimento? Ele não sofre como um todo, ele sofre só a dor, ali na hora, ou as consequências, né? Na quimioterapia, os vômitos e assim por diante. Mas os santos, de uma forma geral, eles não sofrem com medo da morte, ou não sofrem com apego a este mundo. Eles estão sempre abandonados. Passou ali o procedimento, eles estão nas mãos do Senhor. Quando vocês vão em hospitais oncológicos, acontece algo semelhante. As crianças choram quando vem um procedimento, ou quando vomita, mas passou ali, elas estão brincando, elas não estão preocupadas com a morte. E os pais estão arrasados, é ou não é? Então são as duas formas que a gente vê que o mal não é simplesmente o mal físico, é um mal também psicológico, moral. Então, a criança é a forma mais segura, a infância espiritual que nós temos para sermos santos. Quanto mais nós nos fizermos crianças nos braços do Pai, mais Deus nos faz santos com o Espírito Santo. Aqui também tem muita gente em discussão, por exemplo, que fala que não, quando o padre sai com o ostensório, não pode deixar ninguém tocar. Eu discordo fortemente. Não que eu estimule a tocar. Aí o argumento é o seguinte: mas o padre tem que usar o paramento, o véu humeral, para tocar o ostensório. Por que o povo vai tocar sem o... Bem, gente, uma coisa é o padre no seu rito litúrgico. Então vamos pensar na missa. O padre tem que vestir a roupa de padre para se paramentar para a missa? Sim ou não? Só que na hora de dar comunhão, vocês tocam quem? O ostensório? Não, vocês tocam o rei, Jesus. Se fosse para pensar assim, é muito mais grave que tocar o ostensório. Alguém discorda? O padre está paramentado. Vocês têm que paramentar? E vocês tocam Jesus. Então, existem coisas que a sociedade vai colocando. Claro, isso são normas que o bispo pode, se tiver abuso, porque o problema, gente, é que tem padres que abusam, fazem do Santíssimo. Não. Agora, se o padre está passando com toda a piedade e alguém toca, eu não sou capaz de impedir. Eu não deixo. Eu não vou impedir. Porque uma vez eu tentei impedir e veio no meu coração: deixai vir a mim. Não são criancinhas, mas não impeçam que venha a mim. Mas isso dá muito pano para manga. Muita briga, muita discussão, muita gente fala, não pode. Eu não estimulo. Vocês podem ver que eu passo sempre, mas eu também não impeço a pessoa que está com aquela moção de tocar. Ou a minha roupa, ou às vezes toca. Quer dizer que é um pecado, tem gente que coloca quase como se fosse um pecado mortal tocar o ostensório. Então quer dizer que na missa o padre que paramenta vai ter um pecado muito mais grave, tocar Jesus, véio. Porque o ostensório não chega nem perto do que é o próprio Eucaristia. Então são um monte de paradigmas que vão sendo colocados. Claro, repito, há abusos. Há padres, às vezes, que podem tratar mal o Santíssimo, desprezar, jogar, ficar mexendo no ostensório para lá e para cá. E da mesma forma,
Tem gente que condena andar. O que os livros litúrgicos fazem é em dizer que é previsto somente a procissão no Corpus Christi, mas não impede que haja uma procissão com o Santíssimo. É possível, essa também já tem muitos bispos que proíbem. Eu já acho um abuso proibir de nunca andar com o Santíssimo, principalmente numa sociedade que precisa amar Jesus. O tanto que o cerco de Jericó aumenta o amor a Jesus, o tanto que tem pessoas que antes nem sabiam o que era, terminam adorando Jesus. Bem, são muitas coisas. A gente tem que ir purificando, pensando, não criar leis que não existem, mas também combater os abusos. Às vezes tem gente que fica lá, empolga com o Santíssimo numa dança, aí tudo bem. Então acaba que os bispos têm que colocar leis, mas dizer que todas as procissões, ou que quando a pessoa vem aproximar e toca, aquilo é um pecado mortal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixai as crianças vir, não a proibais. E deixai os adultos com espírito de criança virem até Jesus. Que Nossa Senhora, nossa rainha, abrace todas as crianças de idade e as crianças que se fazem crianças diante de Deus, e leve todas para o céu. Assim seja. Amém.